E aí, meus amigos, bom ou não? Tem muita coisa rolando, né? É parlamentar de esquerda com ofensas homofóbicas e finalizando o ato com agressão física. É a Câmara aprovando de madrugada os jogos de azar, coisa que o Senado já havia negado. É Lira fazendo pocoiô e perguntando pro Pacheco: onde é que você pensa que vai? Pois é, Lira já avisou que é contra a PEC que limita os poderes do Supremo, o que deve ter dado um alívio no Pacheco. E eu poderia citar mais um monte de coisas que iam testar a sua resiliência, mas nesse vídeo eu quis fazer mais do que uma atualizada no cenário caótico que a Miriam Leitão jura que tá tudo bem. Eu quis fazer um serviço público. Eu preciso te lembrar o que aconteceu. Nesse vídeo eu quero responder a pergunta feita a Gilmar Mendes. Em Brasil, não sei, o governo foi lá no Brasil, o crime compensa no Brasil? Não sei. Não compensa, não compensa. Eu sei que é clichê dizer que o brasileiro tem memória curta, e é por isso que muitos políticos estão aí de volta, nos fazendo de otários. Mas o que aconteceu, pra mim, foi muito sério. Foi uma sensação de impotência perante a força da mão do Estado ou da justiça. Pode escolher. E quando a gente perde a capacidade de se indignar, acabou. E não é esse o nosso caso. Portanto, sejam bem-vindos às memórias que você esqueceu. Senta aí, fica confortável. Eu vou te contar uma história. Vamos começar por onde todas as histórias começam. Pelo início. O ano era 2016 e o assunto que dominava o Brasil era a Lava Jato. Pela primeira vez na vida, assistimos figurões dos crimes de colarinho branco indo direto pro Chilindró. Ô, tempo bom! Os crimes eram revelados em novas fases da operação, com a cobertura da mídia, que na época já tinha soltado a mão do Lula há muito tempo. Espertinhos, né? Se não dá pra te salvar, pelo menos você não vai me levar junto. Tudo era divulgado pela mídia. E só por isso a operação conseguiu chegar tão longe, porque a imprensa informava o cidadão dos crimes que todos nós fomos acometidos. E a gente se indignou. Se indignou. Mas o assunto desse vídeo não é a Lava Jato. Porém, se vocês quiserem, eu faço um só sobre a operação, porque parece que todo mundo esqueceu. Mas beleza. Assistindo a Operação Lava Jato levar pra cadeia pessoas como Paulo Roberto Costa e Renato Duque, ex-diretores da Petrobras, Nestor Severo, o ex-deputado do PT, o André Vargas, o tesoureiro do PT, Vacari Neto, e o escalão financeiro e subindo até chegar em Marcelo Odebrecht. Eu acho que a Polícia Federal se sentiu motivada a seguir no embalo da rede. Parece que é um tempo bom para botar corrupto na cadeia. E foi assim, inspirado pelos desdobramentos da Lava Jato e suas toneladas de delações, que nasceu a Operação Greenfield. Mas o que essa operação investigava? A princípio, fraudes nos fundos de pensão. E antes de eu continuar a história, você precisa saber o básico para entender como que a treta é pesada. Vamos imaginar aqui uma empresa, uma estatal, sei lá, vamos falar de Correios. A empresa, no caso os Correios, cria um fundo de pensão, onde ela colabora com um percentual e os funcionários com uma outra parte. O fundo dos Correios se chama Postales. Você já ouviu esse nome em algum lugar, né? Postales, fraude, PT. Esses fundos são criados para garantir uma aposentadoria melhor aos trabalhadores. Então aqui sem nenhum medo de errar. Estamos falando de um dinheiro que seria usado na velhice das pessoas. E eu fiz questão de ressaltar isso para deixar claro o tamanho da sacanagem. Bom, esses fundos geram um montante grande de dinheiro. E para cuidar dessa bolada, as empresas nomeiam gestores, assim como os trabalhadores. Cada um nomeia um pouquinho. E ótimo! Agora que você já entendeu o que é um fundo de pensão, vamos continuar a história. Como eu te disse, a Operação Greenfield apareceu para investigar fraude nesses fundos de pensão. Mas como que essas fraudes ocorriam? Vamos agora falar especialmente de 4 empresas estatais: a Petrobras, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e os Correios. A Petrobras tinha como fundo a Petros, a Caixa Econômica, o Funcef, os Correios, a Postale, e o Banco do Brasil, a Previ. Lembra que eu falei que existiam gestores indicados para gerenciar os fundos de pensão? Pois então, entre 2010 e 2016, quem é que estava no poder? Faz o L. Para não ser leviana aqui, eu vou usar um trecho da matéria do Reinaldo Azevedo. Sim,
Reinaldo Azevedo. A matéria de 2016 dizia o seguinte, abre aspas, reproduz um trecho da reportagem do O Globo. A maioria dos responsáveis pelos déficits das fundações públicas tem em comum a origem no ativismo sindical. Nos últimos 12 anos, os principais gestores dos fundos da Petrobras, Banco do Brasil, Caixa e Correios saíram das fileiras do Sindicato dos Bancários de São Paulo. É uma característica dos governos Lula e Dilma. As razões têm mais a ver com perspectivas de poder e negócios do que com ideologias. Fecha aspas. E o mais doido, vocês não acreditam? Em 2023, os fundos de pensão são novamente geridos, sabe por quem? PT volta a lotear fundos de pensão e coloca sindicalista no comando da Postales. E lá vamos nós. E lá vamos nós. Pois bem, lembra que eu falei que esses fundos eram responsáveis pelo montante de dinheiro arrecadado pelos funcionários e pela empresa? Bicho, era muita grana. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam e estudavam opções de investimento para essa grana, para onde aplicar da melhor forma para fazer o dinheiro render. Confia. E foi aí que os fundos de pensão, em vez de gerarem mais dinheiro com as aplicações do dinheiro dos futuros aposentados, começaram a dar prejuízos milionários por investimentos ruins. Só para vocês se situarem, é aí que entra um caso que ficou muito conhecido, o da Sete Brasil, da Petrobras, que tinha petrolão e tudo mais. A Sete foi uma empresa criada para oferecer sondas do pré-sal e só para vocês terem uma ideia, o combinado era assim. Os fundos de pensão iriam investir valores gradualmente de 2011 até 2019, à medida que os projetos fossem concluídos. Em 2005, e quem era mesmo presidente em 2005? Bom, em 2005, Joesley decidiu que queria ser uma empresa international, ser o bichão da coisa toda. Só que ele não tinha dinheiro. O que vocês verão que não foi um problema. Joesley Batista, em sua própria delação, conta que foi até a Argentina negociar a compra da Swift e pá! Deu tudo certo. Agora só faltava o dinheiro. E é aí que entra um tal de Vicky, que segundo Joesley, era amigo de Guido Mantega, que em 2005 era o quê? Adivinha? Guido Mantega era o fucking presidente do BNDES. Início do relacionamento mais forte entre nós, o Vitor, a gente chama de, né, e o ex-ministro Guido Mantega. E não chegou a fazer nada, mas, enfim, eu falava, o que funcionava de fato era, eu falava com o Vic, que falava com o Guido os assuntos. E da sua parte, para conseguir essa boa vontade, esse acesso, o que foi que você deu em troca? Eu pagava 4% por Vic. Assim, Joesley, ainda segundo a sua delação, conseguiu que o BNDES emprestasse 80 milhões de dólares para que ele comprasse a Swift. E para que isso acontecesse, ele só precisou pagar 4% de propina, trem bobo. Segundo sua delação, metadinha, 2% era para o Vic e metadinha era para Guido Mantega. Mas eu não tô certa sobre as distribuições dessa porcentagem. E se deu certo uma vez, por que não fazer de novo? Até porque em 2006, Guido Mantega foi do BNDES para o cargo de ministro da Economia. Ou ministro da Fazenda. O PT prefere chamar de ministro da Fazenda para o gado petista se sentir mais à vontade. Desculpa, não resisti. Joesley então contou que o negócio foi fono, toma empréstimo, recebe propina e pá! Compra mais empresa. Vira uma das campeões nacionais. A queridinha do governo. Então, Joesley, vai investindo aí, não se preocupa com dinheiro, desde que o povo paga via empréstimo do nosso dinheiro, dos nossos impostos obrigatórios. A gente paga a conta. Vai ganhar o mundo, Joesley. Ele te espera. E assim foi, até 2009, quando ele decidiu tirar o Vic de campo e tratar da propina diretamente com o Guido Mantega, porque vai que em vez de pagar 4%, ele pagasse 3%. Ele deve ter pensado assim, né? Uma visão empreendedora. Mas, uma vez com o Vic fora, como seriam feitos os pagamentos da propina? Bom, segundo Joesley, Guido Mantega o orientou a abrir uma conta no exterior, em nome da própria JBS, e deixar o dinheiro guardado lá, deixa quietinho. E aqui você tem que entender outra coisa. Se você paga propina transferindo para contas de políticos ou de empresas ligadas a políticos, você chama a atenção da polícia. Então fica mais seguro se a empresa abrir uma conta no nome da própria empresa e deixar o dinheiro da propina guardada lá até quando for solicitado. Oportunidade, eu já chamei ele para ver como é que funcionaria, o negócio do dinheiro e tal, como é que a gente faria.
ele me falou algumas coisas. Primeiro eu falei, ô ministro, eu tratava com o Guido, fazia os depósitos para ele, e agora contigo como é que eu faço? Estava com o Vic, agora... Eu falei, desculpa, tratava com o Vic. Eu falei, ministro, agora como é que eu faço? Ele falou, não, seguinte, fica com você, eu não quero que você manda para conta nenhuma. Eu falei, tá, mas comigo como? Ele falou, não, fica um crédito contigo, você não precisa mandar para ninguém, um dia que eu precisar eu te falo. Foi um montante que chegou a quanto esse montante? Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. O presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Na mesma conta? Eu abri duas contas, tudo conta minha. Mas você já tinha conta ou abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? Eu chamava, eram umas continhas que não tinha pra gente nada lá, Sim. Eu que controlava e tal. Eu tinha uma, eu comecei a usar. Aí depois eu abri outra, foi quando a presidente Dilma ganhou, disse assim, aí eu perguntei, falei, que ele continuou ministro, né? Ele era ministro do Lula, continuou ministro da Dilma. Só para a gente voltar aqui, essa conversa que você se entendeu com ele foi em que ano? 2009. 2009. Aí o governo Lula acabou em 2010. Quando acabou o governo Lula tinha quanto na conta, você lembra? Então, é 70 ou 80? 70, 80. Eu acho que a do Lula, sim, a da época do Lula parou em 70 e a da época da Dilma parou em 80. Acho que nós fizemos no governo Dilma, que eu fui depositar na conta, e ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Falou isso? Isso. Aí eu falei, Lula, Dilma, foi até onde eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei, mas vem aqui, eles sabem disso? Né? Curioso, né? O Lula sabe disso, a Dilma sabe? Ele falou, não, sabe sim, eu falo tudo para eles. E para surpresa de ninguém, foi exatamente o mesmo esquema feito na Odebrecht? Ou vocês aí já se esqueceram da conta amigo? O presidente Lula tinha um saldo de uns 40 milhões, tá? Do saldo que eu tinha combinado com o Palocci, ainda tinha um saldo de 40 milhões. Certo. E aí, o que eu combinei com o Palocci foi o seguinte, essa era uma relação minha com a presidência, o PT, digamos, presidência do PT do Brasil. Então, eu disse, olha, vai mudar o governo, vai entrar a Dilma. Essa planilha esse saldo passa a ser gerido por ela, Sim. a pedido dela. Aí eu combinei com o Palocci o seguinte, a gente sabia que ia ter demandas de Lula, a questão do Instituto, para outras coisas, tá? Então, o que a gente disse foi o seguinte, então vamos pegar e provisionar uma parte desse saldo, e aí botamos 35 milhões num saldo amigo, que é Lula. Sim. Então, para uso que fosse orientação de Lula, porque a gente entendia que Lula ainda ia ter influência no PT. Então, como é uma relação nossa com a presidência PT com Lula, tudo se misturava. Então, a gente botou 40 milhões que viriam para atender demandas que viessem de Lula. Se isso é uma mentira, Joesley Batista e Marcelo Odebrecht se encontraram anos antes da treta estourar e combinaram de contar a mesma história. Acho super possível, super crível, todo mundo acredita. E mais um adendo, quando Dilma foi eleita, Guido teria instruído Joesley a abrir uma outra conta para os dinheiros não se misturarem. Então ele afirmou que existiam 70 milhões de dólares em uma conta e 80 milhões de dólares em outra. A conta da Dilma e a conta do Lula. 150 milhões de dólares em propina. E como esse dinheiro, segundo Joesley, foi sacado? Então, Manteiga teria passado uma lista com o nome de políticos para que os 150 milhões de dólares fossem distribuídos entre eles como doação de campanha. Foi no ano de 2014, ali no início da campanha, por volta, creio que maio, junho, ele me chama, foi isso mesmo, ele me chama e diz, fez uma lista, falou, José, eu precisava que você fizesse essas doações aqui. Fez uma lista de partidos e de valores e tal. Eu peguei aquilo e disse, tá, o que eu faço aqui? Falou, não, o Edinho vai ser o tesoureiro da campanha. Dinho Silva. É o Dinho Silva, não conheci ele pouco. Falei, eu conheço e tal. Ele falou, vai te procurar
e você vai operacionalizando isso aqui com ele. Joesley, preocupado, chegou a dizer que se reuniu com o déspota e com a Dilmãe para avisar que o volume de doações estava muito alto e que ia começar a chamar atenção. Assim, da mesma forma que aconteceu na Odebrecht e seu departamento de propina com a lista de apelidos políticos, né? Todo mundo aí lembra e ama essas coincidências da vida. Mas tá faltando a parte principal dessa história que liga a JBS e os irmãos Batista à Operação Greenfield. Como eu disse, as aquisições das empresas estrangeiras pela JBS seguiu comendo solta. Só que chegou no momento que o valor a ser emprestado seria de nada mais, nada menos que $1 bilhão. Nessa hora, o BNDES olhou pro Joesley e disse: olha, você tem que parar de arrumar essas confusões. $1 bilhão estava too much. Mas o impossível é só questão de opinião para quem tem amigos de verdade. E foi assim que os fundos de pensão foram chamados para compor o orçamento, segundo a delação, sob a coordenação de Guido Mantega. Então o BNDES entrou com 50% dos $1 bilhão e os fundos com os outros 50%. E agora, nesse caso, a diferença é que a distribuição da propina ficou maior, já que Joesley disse que além do pagamento de propina nas contas anteriores, agora ele tinha que pagar bufunfa para os dirigentes dos fundos, além de deixar a mesada do PT nas mãos de Vacari, o tesoureiro do PT. Em relação à conta corrente ao Guido, não tem absolutamente nenhuma diferença. Tudo que acontecia no BNDES também era nos fundos, ele sempre esteve influenciando os fundos. O próprio Guido tinha ascensão sobre Pronto, o Guido era eu entendi que o Guido era o coordenador dos fundos ali. Sim. Os fundos da Petro-Concept. Tá. E acontecia exatamente idêntica, a situação análoga, idêntica ao BNDES, com uma diferença apenas. Nos fundos, eu pagava propina também para o dirigente e também para o PT, para o tesoureiro. Tinha uma planilha que eu abria 1% para o dirigente, para o presidente do fundo, 1% para o PT, que era administrado pelo Vacari, e creditava a conta mãe lá, a conta do Guido. E assim foi feito. E tudo continuou lindo até que a Greenfield chegou e começou a levantar os investimentos dos fundos de pensão. E foi quando a JBS caiu no colo da polícia. Segundo o livro da Raquel Landim sobre o caso, o procurador Anselmo Lopes foi até uma reunião com Joesley para dizer: Bro, sua casa caiu. Ou você delata, ou você vai arder no fogo do inferno. Não, mentira. Ele só disse que ele não ia cair na conversa mole dos irmãos Batistas, que ele já tinha tudo o que precisava, e ou os irmãos Batista colaboravam com a justiça, ou mira no Marcelo Debrecht e deslumbre seu futuro. Os irmãos Batista, então, peidaram pra dentro. Fizeram uma reunião entre irmãos e decidiram que iriam delatar. Chamaram a procuradoria e firmaram um acordo de colaboração premiada em segredo. Saíram de lá com um gravador na mão e gravaram tudo quanto é político para provarem o que eles estavam delatando. Cara, essa época foi um Deus nos acuda. 2 desses áudios são muito famosos. O do Aécio Neves pedindo 2 milhões e o tem que manter isso aí, do Temer. Mas tivemos outros áudios super badalados que eu não tenho coragem de comentar, então eu vou deixar só o vídeo. Semana que vem eu vou chamar o Zé e falar: Zé, não tem que organizar o Supremo, velho. A única chance de nós termos de sobreviver é isso. Nós só vamos entregar o judiciário e o executivo, só. Não é muito. Enfim, os caras entregaram todo mundo. Afinal, antes eles presos do que nós, né? Só que os irmãos Trapalhões, no meio das gravações, gravaram a si próprios dizendo um monte de coisas. Dentre elas, o seguinte: É essa. Não vai ser preso. Nós sabemos que nós não vai. Vamos fazer tudo, menos ser preso. Mas assim, sabendo tudo que aconteceu hoje, errado ele não tava, né? Joesley era um cara tão seguro de si que, enquanto não sabia que estava sendo gravado, disse: Não dá pra nós um dia chegar e contar 30 traquinagens nossas, 30, nós vamos contar 20, sei lá, traquinagens nossas, sem nós ter tomado um bombardeio. Não dá. É subliminar, sabe? Subliminar. Tá combinado. Ninguém combinou comigo.
Mas tá combinado. O cara acha que vai contar só 20 traquinagens, que 20 tá bom, 30 não, só 20. Traquinagem, galera, os crimes de corrupção que lesaram milhões de brasileiros, pra esse sujeito, se resume a traquinagens. Que sapequinha. Após isso aí, ele foi fazer um retiro espiritual nos Estados Unidos. E a sua advogada ainda comenta o fato de um jeito interessante de ver as coisas. Bom que você se pirulite do Brasil também. Se for pra dar imunidade, que seja fora pra ninguém ver tua cara, ninguém lembrar que você existe. Só que esse áudio gerou a fúria de 1000 tigres em Janot, o PGR da época, que anunciou que ia revogar os benefícios da delação dos irmãos Batista, que por um curto período, até ficar presos, e na carceragem da PF, porque eles são chiques, são finos com PH. E o fim desse filme é que a JBS tinha saído dessa, se comprometendo a pagar uma multa de 10 bilhões devido às suas traquinagens, que lesaram fundos de pensão, já que 8 bilhões desse valor seriam devolvidos aos caixas dos fundos prejudicados pelo mega esquema de corrupção que deixou milionários mais milionários e políticos felizes, já que muitos receberam milhões em suas campanhas. Esse era o preço a ser pago, não só pela corrupção, mas para não ser preso por seus crimes. Lembra aí de uma fala do Gilmar Mendes? Não é fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. Mas isso aí foi há 6 anos atrás, já que em 2023 as coisas mudaram. Olha só quanta coisa aconteceu. Em 2021, Lewandowski suspendeu um processo do TCU que cobrava da JBS 670 milhões pelas traquinagens no BNDES. Já em 2022, o mesmo Lewandowski declarou prescrição do caso envolvendo o Guido Mantega pelas mesmas traquinagens do BNDES com a JBS. Pois é, sabe a justiça nesses casos? Então, ela não vem mais. Prescreveu, já era, supera. E o mais doido é que Lewandowski mal saiu do STF com sua aposentadoria compulsória e foi contratado para emitir parecer sabe pra quem? Sim, pra JBS, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ei, você aí, para de ver maldade em tudo, fi. Vai pinchar esse seu coração peludo? Outras coisas incríveis que aconteceram, como em setembro desse ano, um subprocurador resolveu do nada dar um descontão de quase 7 bilhões pra JBS. Mas o mais incrível dessa história é que ele deu descontão pra JBS e tentou manter a sua decisão em sigilo. Tipo, o que o povo não vê, o povo não estraga. Por que mantém isso em sigilo? Medo da repercussão pública ou medo do Ministério Público ficar chatos? Ou te falar, seu subprocurador, o Ministério Público realmente ficou chateado, tanto que pediram sua cabeça e a PGR deu. Mas a opinião pública, Toffoli deu aule. Se liga nessa cronologia. Em agosto, ministros do STF julgaram e decidiram que eles podem sim julgar casos de clientes em que seus parentes sejam advogados. Tipo, a esposa de um ministro, do Toffoli, por exemplo, pode ser advogada da JBS. E o Toffoli pode julgar a JBS de boa. Só não pode julgar os casos específicos que a esposa atua. Mas julgar a empresa que paga o salário de sua esposa, pode. E enfim, chegamos a tempos passados, conhecido como esses dias atrás, onde Dias Toffoli, munido da decisão que a própria Suprema Corte decidiu em favor dos ministros, e foi lá e suspendeu uma multa de 10 bilhões, da qual a JBS aceitou em 2017 como forma de pagar os rombos públicos causados por suas traquinagens. Nessa hora o Brasil ficou meio uou! O jornalista do Bastidor foi lá perguntar para as vítimas de Joesley o que elas farão após a suspensão do pagamento das multas que iriam devolver os dinheiros aos caixas das empresas dos trabalhadores. E assim, a Caixa e a Petros não responderam. Já a FUNCEF disse que vai avaliar o que pode fazer. Já o Ministério Público, que deveria ser o maior interessado, não falou nada até o momento. A PGR não se manifestou a respeito. Isso aqui é Brasil, senhoras e senhores. Numa decisão monocrática, acabou. Mas acabou por quê? Porque Toffoli disse que existem dúvidas se o acordo foi feito de forma voluntária pela JBS. Sei lá, vai que a justiça apertou demais e deixou o cara desconfortável, né? Além de anular a multa, o Toffoli ainda deu acesso integral às mensagens da Vaza Jato para os advogados dos irmãos Batistas. Tipo, revira tudo aí e vê o que vocês acham que pode ajudar. O cara é quase uma mãe. Ah, e só um adendo. Em setembro, Toffoli já tinha anulado o acordo de leniência da Odebrecht usando a mesma justificativa. E vale lembrar que foi a delação do Marcelo Odebrecht que embasou a prisão do Lully. Como
Lula já havia sido beneficiado pela anulação dos seus processos, chegou a vez da galera, porque a justiça do Brasil funciona assim. O que vale para um tem que valer para o outro, a menos quando se trata de bolsonaristas, né? Aí é diferente. Tanto que na mesma pegada, Beto Richa, ex-governador do Paraná, e tem áudios, galera, dá um Google aí, tem áudios dele negociando o recebimento de propina de obras superfaturadas com dinheiro público. Também foram anuladas por Dias Toffoli. Foi um efeito em cascata. Yay! O Brasil voltou. E sabe a pergunta feita a Gilmar Mendes no início do vídeo? Em Brasília, não sei, o governo foi lá no Brasil. O crime compensa no Brasil? Não sei. Não compensa? Não compensa. Bom, veja a resposta por si mesmo. 2023 está assim. Comitiva de Lula na China inclui Irmãos Batista, da JBS. Dezembro de 2023, dias antes da decisão de Toffoli. Festa promovida pelos Irmãos Batista esgota jatinhos em Brasília. Gente, se isso é tá numa pior, porra, o Brasil voltou. E eu até ia colocar uma matéria aqui da Cruzoé contando que o Toffoli recebia 100 mil de mesada da mulher dele e que o banco não notificou, sabe? Tipo, tá rolando uma movimentação grande de dinheiro aqui. Mas eu não vou colocar não, porque foi assim que tudo começou em 2019. Apesar que eu realmente queria saber qual é o segredo lá do lar do Toffoli pra tentar aplicar aqui em casa, né? Toffoli devia fazer uma videoaula e vender pra galera como fazer seu cônjuge te pagar uma pensão de 100 pau. Essa videoaula aí seria um serviço público para os casais? Essa videoaula seria um serviço público para os casais. Mas tá, a síntese de tudo isso veio de Rodrigo Rangel, da Veja. E cara, eu li aquilo e fiquei, não é possível. Mas era possível. Acompanhe comigo. Ao suspender multa bilionária, Toffoli ajuda o bolsonarismo. Seria desejável que os alvos da narrativa fantasiosa não fornecessem combustível para ela. Cara, ele tá falando aqui que tudo não passa de uma narrativa fantasiosa contra Toffoli, mas que ele fica dando combustível para essas fantasias, para os delírios bolsonaristas. Bicho. Mas continuando, deixa eu contar pra vocês o que ele diz na matéria. Então, ele diz que o Toffoli suspendeu monocraticamente a multa de 10 bilhões da JBS, que a mulher do Toffoli é advogada da empresa dos Irmãos Batista, que antes de ser nomeado ministro por Lula, o Toffoli era advogado do PT e que a sua indicação foi muito criticada por ter sido reprovado 2 vezes em um concurso para juiz. Diz que o Toffoli recebia 100 mil de mesada da esposa, que no ano seguinte a matéria da mesada veio a matéria do amigo do meu pai, que causou a censura da revista Cruzoé e a abertura de ofício do inquérito das fake news. É sério, tudo isso que eu disse está dentro da matéria, nessa sequência, pode conferir. Mas pra mim, essa aqui foi a melhor parte, ela merece aspas. A direita bolsonarista construiu uma narrativa de que haveria um conluio entre PT, o STF, boa parte do Congresso e empresários desonestos para saquear os cofres públicos e implantar no Brasil uma ditadura comunista. A narrativa é fantasiosa, mas é construída em cima de fatos, e fatos que eventualmente geram constrangimento. Fecha aspas. É uma narrativa fantasiosa amparada em fatos? Mas é isso aí, gente. Eu vou encerrar esse momento Recordar é Viver com essa pepita do jornalismo brasileiro. Narrativas fantasiosas embasadas por fatos que geram constrangimento. E não espere ver jornalista e artista chocado. 16 bilhões em um ano de Lei Rouanet, filhote. Globo levando mais dinheiro de publicidade do que todos os outros veículos somados. Agora, nesse momento de fartura, ninguém liga. E, gente, eu quis fazer esse vídeo pra mostrar que é só esperar o tempo passar, colocar a Miriam Leitão pra dizer que tá tudo bem, para de ser chato, que o brasileiro esquece. E quando você esquece, você para de se importar. Eu me importo. E por continuar me importando, eu venho aqui te convidar para entrar para a família no teatualizei.app, onde nós temos muitas horas de conteúdo exclusivo, além do jornal semanal, que eu gosto de chamar de terapia em grupo. Esse é o jeito que eu tenho de recompensar vocês por todo o apoio ao meu trabalho, que dá muito trabalho. Mas além de dar muito trabalho em tempos de ditadura,
É até perigoso. Se você já faz parte da família, muito obrigada. Senão eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E por 7 bonouros por mês, você não come aquela coxinha e deixa essa pessoa que vos fala feliz. E, gente, encerra esse vídeo não com uma pergunta, mas com um pedido. A minha parte eu fiz. Eu te relembrei. Agora faça a sua parte. Relembra um coleguinha. Afinal, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos, galera. Fui.